Fala turma, no vídeo de hoje vou falar sobre como gerar renda passiva com criptomoedas, uma renda passiva que é contabilizada diariamente e chega a retornos anuais acima de 100% a depender do tipo. Eu vou explicar aqui como é que funciona a geração de renda passiva através do site da própria Binance e aquilo que fica disponível para todos os investidores, todo mundo que tem conta na Binance. Lembrando já desde o início, antes da gente começar a entrar no assunto aqui, que quem não tem conta na Binance ainda e quer abrir, tem um link aqui, o nosso link é um link que bonifica contas novas. Então, se você ainda não tem conta, abre por esse link aqui, porque ele dá 10% de cashback sobre todos os trades que você fizer. Esse cashback é sobre as taxas. E além de tudo, cumprindo algumas tarefas, você pode ganhar até $100 na conta para investir. Então vale muito a pena, caso você ainda não tenha conta, abre pelo link que vai ficar aqui no comentário fixado. E também, caso você ainda não seja inscrito no canal, já considera fazer isso e ativar o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. Se você já é inscrito antigo, aproveita já no começo do vídeo para deixar o seu like, porque você sabe, isso nos ajuda muito a crescer e seguir crescendo, entregando conteúdo de qualidade aqui no YouTube. Bom, como gerar renda passiva com criptomoedas através da Binance? Por que através da Binance? Existem, na verdade, várias formas de gerar renda passiva com criptomoedas. Eu posso até falar de outras delas, devo falar de outras delas aqui nos próximos vídeos. Aliás, se você quer conhecer outras formas de gerar renda passiva com criptomoedas, deixa aqui nos comentários. Esse vídeo aqui é especificamente sobre a Binance, então para quem já tem uma conta, fica muito fácil gerar renda passiva aqui. Eu vou explicar aqui rapidamente como funciona e é extremamente simples, qualquer pessoa pode fazer, com apenas alguns cliques aqui, já pode colocar suas criptomoedas para render e gerar renda passiva. Renda passiva que nada mais é do que uma renda que você tem sem precisar trabalhar para conquistar ela, né? Ou seja, uma vez que você tem dinheiro, que você tem ativos que você possui, como por exemplo as próprias criptomoedas, você consegue, através do emprego desses ativos, gerar uma renda que não dependa do seu trabalho, por isso é chamada de renda passiva. Então tem como a gente fazer isso com criptomoedas, mais ou menos na mesma linha de como se faz isso através dos investimentos em renda fixa ou outros tipos de investimento em renda variável, popularmente conhecidos como a própria Bolsa de Valores, como ações, fundos imobiliários e renda fixa. Aqui para o caso das criptomoedas, como eu falei, existem várias formas também fora da Binance e existem várias formas dentro da Binance de gerar renda passiva. Eu vou falar aqui das principais, as mais comuns, as mais simples, para você já, mesmo sendo iniciante, começar a estudar, se aprofundar e quem sabe iniciar aí gerando renda passiva para suas criptomoedas. Basicamente, essa geração de renda passiva se dá através do empréstimo das suas criptomoedas ou de uma espécie de aluguel das suas criptomoedas e você recebe uma remuneração por fornecer liquidez aos mercados. Simples assim. E para ficar mais simples a explicação, eu vou mostrar aqui na prática, compartilhar a tela com você aqui dentro da minha conta da Binance. Então eu tenho aqui a tela inicial, vou vir aqui em Earn e aqui eu tenho várias opções aqui dentro, né? Binance Earn, Launchpad, poupança, staking, BNB Vault, Dual Investment, farming de liquidez, investimento automático e Binance Pool. Na verdade eu vou falar aqui não de todos eles, né? Senão o vídeo ficaria muito longo, mas dos principais, como eu disse antes, e aqueles que são os mais simples e mais seguros também. Começando aqui pela poupança da Binance. Então, vou clicar aqui e vou mostrar rapidamente como é que funciona. Nós temos dois tipos de poupança, né? Primeiro, a poupança flexível. Na poupança flexível, por exemplo, você tem a opção de, por exemplo, deixar aqui BUSD e receber uma API, ou uma taxa anual de retorno de 7%, né? São 7% ao ano. Você simplesmente se inscreve, né? Deixa os seus BUSDs aqui, por exemplo, e aí já passa a receber essa remuneração enquanto seus BUSDs estiverem lá. BUSD é uma stablecoin, a stablecoin da Binance, lastreada, né? Ou atrelada ao dólar, para quem não conhece. E aí você simplesmente se inscreve aqui e a partir dessa inscrição você passa a receber essa remuneração. Não quero mais, quero utilizar os BUSDs que eu tenho, enfim, comprar alguma coisa com eles, enfim. O que eu posso fazer aqui? Eu simplesmente venho, vou em resgatar, vai ter sempre um botão de resgatar ali, eu resgato, volta para minha conta Spot e aí eu posso utilizar
trocar pelo que eu quiser ou simplesmente tirar aqui da poupança flexível. Quando é poupança flexível, existe essa facilidade. O nome flexível vem justamente por você poder colocar ou retirar ali os valores a qualquer momento. Um detalhe importante aqui é que não é só o BUSD que tem disponível na poupança flexível, está aparecendo só o BUSD aqui nesse momento, mas geralmente tem vários outros ativos. Depois aqui a gente tem a poupança bloqueada, que é outra modalidade de poupança, né? Então, olha só, aqui na poupança flexível agora acabaram de aparecer os outros ativos aqui. Eu tinha estranhado, não tinha aparecido, talvez a página não tinha carregado, mas dá para ver aqui que tem vários outros ativos, ativos que pagam inclusive mais do que esses 7%, por exemplo, o Cake aqui está pagando 12% e nesse mesmo formato você pode tirar a hora que você quiser, né? E aí também outro detalhe, né? Você se inscreve com quanto você quer. Alguns projetos aqui têm um investimento mínimo, né? Então, por exemplo, você pode investir em alguns deles uma unidade inteira, né? Não consegue investir fração, outros não têm um mínimo, mas supondo que você tenha um mínimo, você tenha lá, por exemplo, 3,5 tokens de Cake. Você pode, por exemplo, né, se tem um de mínimo, investir 3 tokens de Cake, não precisa investir tudo, pode investir menos, pode investir 1 ou 2, é você que escolhe, né? Desde que sejam múltiplos desse mínimo quando tem mínimo. Seguindo aqui a gente tem também a poupança bloqueada. A poupança bloqueada também ela é semelhante à poupança flexível, com uma única diferença, né? Você tem aqui uma duração. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser colocar a 25%, Cake, olha só, Cake estava aqui na flexível com 12%, né? Eu mais que dobro esse rendimento anual se eu colocar Cake aqui por 7 dias. Seguro por 7 dias rende 25%. Se eu colocar aqui, por exemplo, para 15 dias, vai a 20%. Então tá mais vantajoso aqui em tese, né? Tá mais vantajoso os 7 dias aqui, né? Mas se eu quiser deixar por mais tempo, eu posso deixar 15 dias, desde que eu saiba aqui que vai render um pouquinho mais. Tem outros projetos aqui, por exemplo, que tem 30 dias, 60 dias, 90 dias, e observe que vai mudando aqui o percentual, né? Eu consigo ver o que está sendo mais vantajoso. Obviamente vai depender do meu propósito aqui, quanto tempo eu quero deixar, quanto tempo eu me proponho a deixar, e se está fazendo sentido aqui a taxa de juros, né? Então eu posso fazer essa análise aqui e ver, inclusive, se tem disponível, né? Por exemplo, nesse token aqui em específico, para 30 dias eu não tenho disponível, tá vendo que ele está já esgotado. Não tem como eu ver aqui, senão apareceria o botão para inscrever. Para 60 dias também ele está esgotado. E para 90 dias eu posso me inscrever. Então eu posso deixar aqui na poupança bloqueada esse projeto somente para 90 dias. Isso aqui cabe sempre verificar para todas as criptomoedas. Então basicamente a diferença da poupança flexível para bloqueada é a duração. Na flexível tira a qualquer momento. Na bloqueada tem um prazo ali que eu preciso deixar, né? Uma duração específica. Agora eu vou falar da Launchpad. Então o Launchpad tem uma página aqui específica, é uma plataforma de lançamento de tokens da Binance, tem uma diferença aqui básica da Launchpad e Launchpool também. Já vou explicar aqui. Então, por exemplo, na Launchpool a gente tem aqui um farming em andamento, né? A ANC é o token. Eu posso fazer aqui staking de BUSD, eu vou ter aqui uma taxa de retorno anual de 0,54%, né, nesse momento. Uma taxa um pouco maior, né, ou bem maior aqui de 7,83% fazendo pool de Luna, né, fazendo staking de Luna. E depois aqui eu tenho a opção também de fazer staking de BNB com API de 0,82%. Esse é o retorno anual. Então aqui o que acontece? Basicamente você farma esse token aqui e as moedas que você deixou aqui, né? Por exemplo, se você deixou 100 BUSD, esses 100 BUSD eles são preservados, obviamente, até a retirada aqui, né, dos valores em staking, eles vão sofrer a variação normal de mercado. BUSD, como não oscila muito por ser pareado ao dólar, nós temos aqui uma segurança bastante significativa aqui nesse tipo, né, nessa modalidade aqui do Launchpool, principalmente quando a gente usa BUSD, né? BNB já é um pouquinho mais volátil, né? Então, por exemplo, se eu coloquei 5 BNBs aqui, eu vou continuar com as 5 BNBs até o final.
porém as BNBs podem mudar de valor, né? Então esse aqui é o risco, digamos assim, que você corre, né? Você não vai perder as moedas, mas tem o risco da volatilidade, que obviamente para quem holda, para quem deixa isso aqui para longo prazo, deixa lá na Binance, por exemplo, fica segurando as moedas para prazos maiores, obviamente não vai fazer diferença, que a pessoa não iria negociar, e se pretende negociar uma parte, por exemplo, a minha recomendação é que não coloque todo o valor aqui em stake, né? Como o exemplo aqui do Launch Pool. Então, coloca só aquilo que você não deseja negociar e aí você vai de sangue doce aqui, né? Vai colher os frutos aqui do investimento sem a preocupação com a variação do ativo até o momento da retirada. Depois aqui abaixo a gente tem um Launchpad. O Launchpad é diferente do Launch Pool no seguinte. Aqui, por exemplo, a gente tem os lançamentos da Binance, né? Lançamentos de tokens. O último token que foi lançado foi League of Kingdoms, que é o token Loca, né? Esse token aqui. E quem fez staking, né? Tá aparecendo aqui, inclusive, fez o staking aqui como o que está aparecendo em BNB. E aí deixa as BNBs lá, né? Coloca, a gente tem aqui investimento inicial, investimento mínimo 0,1 BNB. Você coloca múltiplos disso aqui, né? E aí você vê quanto que vale, né? Um token Loca vale isso aqui, essa fração aqui de BNB. E aí, obviamente, pelos valores que você consegue deixar lá parado, você receberia os tokens de League of Kingdoms. Aqui já foi concluído esse projeto, né? Foi o último lançamento aqui da Binance, mas frequentemente tem lançamentos. Então, para que é bom isso aqui? Embora se consiga, geralmente pelo rateio, pegar muito pouco, eu tenho vídeo aqui no canal, alguns vídeos, né? Mais de um vídeo mostrando o passo a passo aqui para participar. Inclusive vou deixar o vídeo aqui nos cards. Para participar de um projeto, né, de um lançamento de um projeto aqui no Launchpad da Binance, e por conta desse rateio, ou você tem um volume muito expressivo em BNB, ou você pega poucos tokens, né? Mas mesmo esses poucos tokens que você pega, tem um potencial gigantesco de valorização, né? Eu mostrei aqui, inclusive, para vocês, para quem acompanha o canal já há mais tempo, retornos de 6, 7, 8 mil% em menos de 24 horas com esses lançamentos. Então faz bastante sentido ficar de olho nesses lançamentos e participar, ao menos vez ou outra, mesmo que com quantidades pequenas, mas participar porque eles são, de fato, bastante rentáveis na maioria dos casos, né? Então a gente tem um histórico aqui da Binance, você pode consultar o histórico aqui, você vai ver que o histórico desses lançamentos aqui no Launchpad da Binance é bastante positivo, a maioria deles aí com retornos muito, muito expressivos. Agora eu vou seguir aqui para o staking. O que nos mostra o staking aqui, que é o staking bloqueado da Binance? O staking bloqueado funciona de uma maneira muito semelhante à poupança bloqueada. A gente tem aqui o token, a API estimada. Então, por exemplo, tem projetos aqui pagando 128,8% como ACA aqui para 10 dias, né? Mas aí a gente vê que já está esgotado. E aí, aqui a gente também pode navegar pelos períodos exatamente como na poupança bloqueada, né? 30, 60, 90 dias, nesse caso de ACA aqui, todos eles acabaram esgotando. Tem disponível, por exemplo, nesse momento CTK pagando 21,85%. Vamos ver aqui Sand, que é bem popular. Para 30 dias está pagando bem menos, né, do que para 10 dias. Para 30 dias, 8,5%. Inclusive esse staking aqui de 10 dias de Sand eu peguei, embora tivesse uma limitação de até 20 tokens, mas bastante significativa aqui essa API de 24,5%, né? Principalmente se tratando de um projeto bastante promissor como é Sand. Então aqui a gente tem vários produtos. Clicando aqui em mostrar todos, vão aparecer aqui vários tokens para fazer staking aqui com retornos bastante interessantes. Aqui é questão de procurar, de pesquisar, de ver os tokens que você tem para colocar aqui, mas a partir de 30 dias, a maioria deles, né? Aqui em cima a gente tem alguns com 10 dias, mas dá para encontrar bastante coisa interessante. E o mais interessante disso tudo, né, e cabe aqui o alerta, é que isso aqui se renova todos os dias. Então faz sentido você dar sempre uma espiada, escolher algum horário do dia para dar uma olhada, né, se você tem bastante coisa em carteira,
para ver o que você tem de oferta aqui em staking bloqueado ou nas outras opções, para ver o que está valendo a pena, né? Obviamente cuidando sempre em relação à segurança, para não colocar absolutamente tudo que você tem em staking, né? Ao menos aquilo que você quer negociar nos próximos dias, o ideal é que não esteja em staking, a não ser que seja lá uma poupança flexível que você consegue tirar a qualquer momento. Mas o que você tem para holding, com certeza faz sentido, vale muito a pena você ficar de olho aqui no que está saindo, né, com APIs interessantes para poder fazer renda passiva com seus criptoativos. Agora vamos para outra opção aqui, BNB Vault. BNB Vault é o seguinte, a gente tem aqui uma API estimada nesse momento em 2,98%, né? Eu até estou com duas BNBs aqui em staking, nem lembrava que tinha elas aqui. Recompensas de savings, eu vou ter aqui como se fosse a poupança flexível, né? É a poupança flexível para a BNB. E eu tenho aqui também outras recompensas, né? É um misto. Tem até a explicação aqui em cima, que é um misto, né? De uma combinação de poupança flexível, staking DeFi de BNB e o Launch Pool, fornecendo os melhores retornos de API de até 20%. Obviamente isso aqui é variável, né? 20% seria o limite. Varia bastante aqui, a gente tem inclusive uma variação diária mesmo depois de ter lá as BNBs dentro do BNB Vault. Aqui, por exemplo, eu tive recompensas em RAI, no token MC, no token ANC também, que está sendo lançado lá no Launch Pool da Binance. Então é um híbrido aqui, a gente colhe de diversas formas retorno renda passiva no BNB Vault, né? Notem só que o rendimento ele não é tão expressivo assim, mas ele é diversificado, então pode fazer bastante sentido. E aí seguindo aqui a gente tem o Dual Investment ou investimento duplo. Como é que funciona esse negócio aqui? Olha só, a gente tem aqui, por exemplo, preços de exercício, o rendimento anual aqui que vai depender da data de entrega, né, ou data do vencimento, e da API. Eu vou explicar brevemente como é que funciona para não deixar o vídeo muito longo, e se você tiver dúvidas sobre essa modalidade, aliás, sobre qualquer modalidade, deixa aqui nos comentários sobre o que você quer que eu fale melhor em um outro vídeo, mais especificamente, mostre exemplos aqui para ficar mais fácil o entendimento. Eu sempre analiso esses comentários para criar conteúdos novos aqui, então sinta-se à vontade para deixar sugestões aí nos comentários, inclusive se você quer algum vídeo específico fora do tema aqui central desse vídeo, envolvendo cripto, deixa aqui também nos comentários. Notem aqui em cima que em Dual Investment eu tenho tanto Bitcoin quanto Ethereum, quanto Solana, Matic, ADA, BNB, DOT, ou seja, eu tenho várias opções aqui, né? Então eu consigo ver tudo que tem a ver com Ethereum, tudo que tem a ver com Bitcoin e ver inclusive quais são os percentuais pagos. Geralmente o maior percentual se encontra aqui mais próximo do preço de referência, né? No momento em que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, o preço spot de referência aqui do Ethereum, ou o preço do Ethereum está aqui nos 2.768 dólares. Então, notem aqui que quanto mais próximo, por exemplo, aqui, né? A gente tem aqui 2.800, 2.900, são os rendimentos, os retornos, né, anuais maiores aqui dentro do Dual Investment. A mesma coisa a gente vai observar aqui para o Bitcoin, por exemplo, né? Então, o preço de referência em 38.500 e o que a gente tem mais próximo aqui é 39 mil. Então, 39 mil a gente vai ter aqui um rendimento anual mais alto do que os outros rendimentos anuais. Então, vamos dar uma olhada nesse investimento em específico, mas eu quero deixar claro aqui o seguinte: eu já peguei aqui dentro dessa modalidade rendimentos anuais bastante interessantes. Aliás, esses rendimentos aqui já são interessantes, né? Principalmente quando a gente olha o período aqui. Faz muito sentido entender dos riscos envolvidos, eu vou explicar brevemente aqui, mas eu já peguei aqui retornos maiores ou bem maiores de 100%, né? Eu cheguei a pegar aqui algo em torno de 170%. Obviamente isso depende muito do momento do mercado, da volatilidade. Agora eu quero te mostrar aqui no aplicativo, porque tem uma dinâmica um pouquinho diferente que torna mais fácil o entendimento dessa modalidade aqui na versão do aplicativo, tá? Obviamente o investimento é o mesmo aqui quando se faz pela versão web, mas aqui no aplicativo
muda a forma da apresentação e fica mais prático, inclusive, para explicar. Então eu vou colocar aqui, clicar em inscrever-se, né, em depositar Bitcoin. Notem que eu tenho aqui mais de uma opção, né? Então eu posso tanto depositar Bitcoin e receber Bitcoin ou BUSD, quanto depositar o USDT e receber Bitcoin ou USDT, quanto depositar BUSD e receber BTC ou BUSD. Vou clicar nesse último aqui. E aí olha só o que aparece, aquelas mesmas telas, né, com os preços, incluindo o preço de exercício e tudo mais. E aqui em cima aparece o seguinte, né, quando está selecionado aqui os 38 mil, esse aqui com um API de 48,52%, com o vencimento aqui, ó, data de entrega 11/2/2022, estou gravando aqui no dia 1º de fevereiro de 2022, e aí o preço de exercício muito próximo do preço spot de referência. O preço de exercício 38 mil, o preço de spot 38.500, quase 38.600. O que isso significa? Notem que tem uma linha aqui, o preço de exercício está no meio, onde mostra a estrelinha, e aqui do lado a gente tem receber BUSD, da estrela para cá, e da estrela para lá, para trás, receber BTC. O que isso significa, né? Quando a gente clica aqui na informação, fala o seguinte: o valor da inscrição e o rendimento dos juros serão convertidos em BTC no preço de exercício. Ou seja, você vai receber essa remuneração aqui. Caso o Bitcoin, na data de entrega, esteja valendo menos de 38 mil dólares, você recebe o Bitcoin e aquele rendimento ali, né, aquela API de 46,63% anualizado. Se o preço de exercício estiver além dos 38 mil, você recebe em BUSD, ou seja, automaticamente, se você depositar Bitcoin, você vai estar vendendo seus Bitcoins por BUSD, nesse caso, né? Obviamente, você vai ter ali uma remuneração maior do que o preço atual. Então, se eu clicar aqui, eu consigo ver esses detalhes. Então, por exemplo, aqui nessa opção eu estaria depositando BUSD. Se eu faço isso, eu deposito o BUSD aqui, eu estaria comprando Bitcoin, caso, ou trocando BUSD por Bitcoin, caso o Bitcoin lá no dia 11/2 esteja valendo menos de 38 mil dólares, e eu estaria aumentando, né, pegando juros aqui em BUSD, caso o preço do Bitcoin ficasse, né, ou esteja acima dos 38 mil dólares. E qual é o cálculo aqui para saber quanto eu vou receber, né? Nos dois formatos você vai receber mais do que você investiu. Ponto, né? Isso nas moedas especificamente. Se vai ser mais em reais, né, convertendo em reais ou convertendo em dólares de fato, em relação ao que está hoje, aí depende muito, né? Depende muito do quanto vai oscilar. Mas só para você ter uma ideia, quando o preço final de liquidação for maior do que 38 mil dólares, você receberá, aqui está falando 0 BUSD, porque eu não coloquei nada ali, mas ele já faz o cálculo. Por exemplo, tem aqui na minha conta Spot 25 BUSD, vou colocar aqui 25 BUSD só para a gente ver quanto que ele fala que vai pagar aqui, ó, 25,31 BUSD ali no vencimento, né, daqui 10 dias. E aí eu tenho aqui o cálculo de quanto eu vou receber de juros. Então está mostrando aqui, juros igual ao valor da inscrição, né, quanto eu coloquei, vezes o percentual, né, o API, vezes dias de depósito, dividido por 365 para achar aqui, para encontrar o percentual correspondente aos 10 dias, ou seja lá qual for o tempo, o período que você deixa investido. E o resgate é igual ao valor da inscrição mais juros, ponto, simples assim. Quando o preço final de liquidação, neste caso, for menor, igual ou menor do que 38 mil dólares, você vai receber essa fração aqui em Bitcoin, olhando aqui exatamente para esse valor que eu coloquei, que é um valor bastante baixo, estou colocando só para exemplo, né, o que tinha aqui na conta, muda o cálculo de juros. Então vai ficar juros igual a valor da inscrição vezes API vezes dias de depósito dividido por 365, até aqui normal, para descobrir a taxa daquele período. E o resgate vai ser igual ao valor da inscrição mais juros divididos pelo preço de exercício, ou seja, o preço lá do dia 11 de fevereiro, conforme o nosso exemplo aqui. Bom, esse tipo de operação que eu mostrei aqui gera também renda passiva e inclusive é muito parecido com outro tipo de operação
para quem trabalha com o mercado de ações, já tem uma certa experiência, que é a geração do dividendo sintético, lançamento de opções cobertas, por exemplo. Isso tudo é muito parecido com essa dinâmica aqui, embora não seja igual. E é possível, quando você está atento aos movimentos do mercado e quando o mercado não está muito volátil, né? Você fazer esses movimentos curtos, é possível remunerar bem a sua carteira de cripto. Obviamente que existem riscos aqui, onde embora você ganhe dos dois lados, num cenário com uma volatilidade muito alta, você pode perder um pouco do valor da sua moeda, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, você ficando com o Bitcoin, se o Bitcoin caísse nesse curto período de tempo de 38 mil dólares lá para a casa dos 30 mil dólares, por exemplo, aí você teria sim uma perda ali, ao contrário do que eu já vi gente influente falando por aí, que nesse tipo de investimento, nessa modalidade, você ganha dos dois lados e não tem risco nenhum de perder. Na verdade, o risco sempre existe, quem deve gerenciar ele é o próprio investidor. Gerenciando bem os riscos, dá para fazer muita renda passiva com todas essas modalidades que eu mostrei aqui para você. E para complementar essa questão dos riscos, tome muito cuidado com criptomoedas que têm uma volatilidade muito maior do que o próprio mercado cripto. Essas moedas são mais arriscadas, né? Principalmente aquelas menores, com baixa liquidez. Prefira sempre criptomoedas com maior liquidez, aquelas maiores do mercado, para fazer esse tipo de operação. Mas resumindo, se você faz holding das suas criptomoedas, faz muito sentido colocar elas a juros, investir essas criptomoedas, gerar renda passiva através delas, porque se elas ficariam ali paradas de qualquer maneira, que elas fiquem gerando, além da potencial valorização, uma renda extra, uma renda passiva, e aumentando expressivamente os seus retornos em investimentos em cripto. Deixa aqui nos comentários também se você já se inscreveu em algum produto para gerar renda passiva com criptoativos. E quando comentar, me conta também há quanto tempo você investe em criptomoedas, porque eu mesmo demorei um certo tempo até adquirir confiança e começar a investir em minhas criptomoedas, mesmo aquelas que eu tinha para longo prazo. E se esse é o seu caso, fica tranquilo também, porque isso é muito comum. Você está no lugar certo, está buscando conhecimento e é assim mesmo que você vai adquirindo confiança para ir dando mais passos nesse universo que é relativamente novo, né? O mercado das criptomoedas é bastante recente. Se a gente for analisar, o próprio Bitcoin está aí há pouco mais de uma década, outras criptomoedas mais conhecidas há muito menos tempo. Então é um mercado que de fato, sim, desperta muita curiosidade, mas também existem muitos golpes por aí e muita gente acaba ficando insegura, mas de fato não dá para ignorar as grandes oportunidades desse mercado. Por isso, sempre o meu conselho é: se aprofunde em conhecimento. A gente tem bastante conteúdo aqui sobre criptoativos no canal. Também recomendo que, se você ainda não me segue no Instagram, me siga. Lá tem conteúdos diários sobre isso, tem caixa de perguntas e você tem canal aberto para falar comigo, tirar qualquer dúvida. Bom, dito isso, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se esse foi o caso, fica à vontade para compartilhar com quem você quiser. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá.